Bom dia, é um grande prazer estar contigo nesta nova e linda manhã e compartilhar com você o amor de Deus em Cristo Jesus. A bondade dEle, o cuidado dEle com você se renova a cada novo dia. Que Deus te abençoe neste novo dia. Eu, Pastor Silvio, quero ser uma companhia agradável para você nesse momento de reflexão à luz da Palavra de Deus. Especialmente nesse dia, quando nós, de certa forma, iniciamos a Semana do Natal. Nós queremos iniciar essa semana de maneira tão alegre, feliz e vibrante, acompanhando a mais excelente de todas as histórias. Nasceu Jesus, o Salvador nasceu por você. Se ligue nessa mensagem. Ela é para você. Acompanhe conosco a leitura do texto bíblico de hoje, Lucas 2, 1 a 20. Naquele tempo, o imperador César Augusto mandou uma ordem para todos os povos do império, dizendo bem assim: todas as pessoas deveriam registrar-se a fim de que seja feita a contagem da população. Quando foi feito este primeiro recenseamento, Cirênio era governador da Síria.
Então todos foram se registrar, cada um na sua própria cidade. Por isso José foi de Nazaré, na Galiléia, para a região da Judéia, a uma cidade chamada Belém, onde tinha nascido o rei Davi. José foi registrar-se lá, porque era descendente de Davi. Ele levou consigo Maria, com quem tinha um casamento contratado. Ela estava grávida, e aconteceu que, enquanto se achavam em Belém, chegou o tempo de a criança nascer. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito. Enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na pensão. Naquela região havia pastores de ovelhas que estavam passando as noites nos campos, tomando conta dos rebanhos de ovelhas. Então um anjo do Senhor apareceu e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. Eles ficaram com muito medo. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês, e ela será motivo de grande alegria também para todo o povo. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Esta será a prova. Vocês encontrarão uma criancinha enrolada em panos e deitada numa manjedoura. No mesmo instante, apareceu junto com o anjo uma multidão de outros anjos, como se fosse um grande exército celestial. Eles cantavam hinos de louvor a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas do céu e paz na terra às pessoas a quem Ele quer bem. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém para ver o que aconteceu. Vamos ver aquilo que o Senhor nos contou. Eles foram depressa e encontraram Maria e José e viram o menino deitado na manjedoura. Então contaram o que os anjos tinham dito a respeito dele. Todos os que ouviram o que os pastores disseram ficaram muito admirados. Maria guardava todas essas coisas no seu coração e pensava muito nelas. Então, os pastores voltaram para os campos, cantando hinos de louvor a Deus pelo que tinham ouvido e visto. E tudo tinha acontecido como o anjo havia falado. Em nossa mensagem de hoje, nós queremos destacar o fato de que aconteceu quando se achavam em Belém, chegou o tempo de a criança nascer. Então Maria deu à luz ao seu primeiro filho, enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na pensão. Querido amigo e amiga, o nascimento de Jesus foi surpreendente. Primeiramente, nós devemos ressaltar o fato de que Deus cumpriu as promessas feitas através dos profetas antigos. Todas as promessas foram cumpridas. E agora, chegou o tempo certo em que o Filho de Deus, o nosso Salvador, deveria nascer. Depois nos surpreende o fato de Jesus nascer dentro de um momento importante no Império Romano, um recenseamento. José, ele teve que viajar para Belém e ali nasceu o nosso Salvador. Jesus não nasceu em Jerusalém, a capital. Ele não nasceu dentro do templo. Ele também não nasceu num castelo, num palácio, como seria de esperar. Ele nasceu numa estrebaria, isto é, num curral, dentro de uma manjedoura, isto é, um coxo que servia para alimentar os animais. Que história, que enredo! Nós celebramos ano após ano o nascimento do Salvador. Mas a pergunta que fica é: o que isso representa para nós hoje? Como esse nascimento se conecta com a nossa vida e repercute no nosso dia a dia? Deus resolveu, na eternidade, nos salvar. E para isso Ele entrou na nossa história como um de nós. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, João 1,14. Ele vem ao nosso encontro e se identifica conosco. Ele assume a nossa natureza humana, não tendo pecado. Ele assume o nosso pecado. Ele vive como ser humano. Ele cumpre toda a justiça de Deus que nós jamais conseguiríamos cumprir. Ele sofre e morre pregado na cruz. Ele ressurge ao terceiro dia para nos redimir e salvar, para perdoar os nossos pecados e nos dar um coração aliviado, reconciliado com o Pai, um coração perdoado.
há um link, uma conexão estreita entre a manjedoura, onde Jesus foi colocado quando nasceu, e a sua cruz, onde foi crucificado. Portanto, quando nós celebramos o Natal, nós lembramos que aquele menino que nasceu em Belém, ele iria dar a sua vida à morte de cruz como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para nos salvar. Por isso, quando nós dizemos nasceu Jesus, estamos afirmando nasceu aquele que veio nos tirar das trevas e nos colocar no reino da sua maravilhosa luz. Ele veio nos tirar da morte e nos trazer para a vida. Celebre o Natal nessa certeza. Jesus nasceu, Ele é o seu Salvador. Feliz Natal! Que o bom Deus abençoe ricamente a sua vida. Que você celebre o Natal com o coração ligado a Jesus, o Salvador que nasceu para você. Que você possa desfrutar da paz que Ele concede ao seu coração e da alegria de poder viver cada dia na certeza do amor de Deus por você. Feliz Natal! Um forte abraço para você e para a sua família. Nasceu Jesus, recebe, ó terra, o Rei. O vosso amor eu oferecei. Cantai, ó terra e céus, cantai, ó terra e céus, cantai, cantai, ó terra e céus. Jesus é Rei, por montes, vales, mar. Louvor a Deus, fazei soar. Louvor fazei soar. Louvor fazei soar. Louvor, louvor fazei soar.
Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa Toque de Vida Debate. E hoje nós teremos como tema muito especial o tema Natal. E eu quero começar trazendo uma frase de Leonardo Boff, que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, só Deus que quis ser um menino. Olá, sou o pastor Mário, capelão aqui na Ubra, no campus de Canoas, conhecido também como japonês da pastoral, e sou pai de uma menina que sabe que o novo Papai Noel é um carteiro. Vocês vão saber mais um pouquinho, em detalhes. Olá, sou o pastor Dyson, sou capelão no Hospital Universitário da Ubra e também pastor na congregação Castelo Forte de Canoas. Uma alegria estar aqui junto com os colegas, estar me dirigindo a você. Eu começo com uma pergunta. O Natal é o quê? Presente? É tempo de planejar férias, de fazer planos para o próximo ano? Ou o Natal é tempo de lembrar do menino de Belém? O que você acha, pastor Silvio? Oi, pastor Dyson, queridos pastores. Eu sou o pastor Silvio da congregação Castelo Forte. Eu queria começar minha fala dizendo que um refrão de uma música que eu gosto muito, que diz assim: ser cristão é perceber que todo dia é dia de Natal. Que legal. Pois é, a gente está bem pertinho dessa festa, que é uma das festas mais queridas, né? Meu filho, pelo menos, ele sempre diz: a festa que eu mais gosto do ano, depois do meu aniversário, é o aniversário de Jesus. É o que ele costuma dizer, né? O Fukui fez umas pesquisas para nós aí na Folha, e ele resgatou um artigo aí da Folha de São Paulo que fala a respeito do Natal desse ano como sendo o Natal provavelmente mais próspero desde 2013, né? É obviamente que essa questão do mais próspera aponta para a economia e provavelmente para um número de vendas maiores em todos os setores que acabam tirando aí lucro, né, desse período que é o período do Natal. Mas nós bem sabemos que o Natal é bem mais do que isso, né? Ou nós queremos trazer para as pessoas a compreensão que o Natal vai muito além de toda a correria, de todas as compras, de todo o consumismo desse período. O Natal, na verdade, ele aponta para aquele que veio para ser o Salvador do mundo inteiro, do Deus que se fez menino para estar conosco, né? E já vindo com uma missão clara, que começa no seu nascimento, mas que vai se concretizar ou alcançar o seu auge na sua morte e na sua ressurreição. Falar sobre o Natal é falar sobre Jesus. E é interessante que lá na história de Natal, quando Jesus ganha aqueles 3 presentes, na verdade aconteceu anos depois, mas a gente coloca tudo junto ali no programa de Natal, né, de uma licença poética para encenar o nascimento. Ele recebeu mirra, né, e alguns teólogos lá do Oriente comentam que mirra não era um presente que você dava para ninguém, assim, você dava para pessoas que guardavam aquilo para um defunto, né, para embalsamar corpos, né. Então Jesus já imagina Maria recebendo aqueles 3 presentes e entre eles a mirra, provavelmente já indicando que aquele menino nasceu, mas ele haveria de não ficar só numa manjedoura ou numa estrebaria, enfim, ele iria passar pelo madeiro, né, pela cruz do Calvário, né. Então o Natal só tem sentido se está atrelado ali ao Calvário, né, senão o Natal é o nascimento só de uma criança como qualquer outra, né. O Natal se torna, então, algo muito importante se nós olharmos para a história do nosso mundo, da nossa era como um todo, né? Imagina só, na verdade o Natal é a inserção de Deus na história como nunca antes vista. A dimensão do Natal, daquele primeiro Natal principalmente, ela é muito pouco compreendida e ela é muito pouco lembrada também nesta época, né? Isto é algo que estava previsto desde a criação do mundo e é algo que acontece uma vez só, até que o mundo seja consumido. Uma única vez isso aconteceu, imaginem só. Isso é algo muito grandioso e por isso que nós precisamos sempre de novo olhar para o Natal com um olhar diferenciado, parar, refletir principalmente sobre o impacto que teve este primeiro Natal na história da nossa humanidade. Eu gosto de pensar o Natal olhando as promessas de Deus, né? Não dá para se pensar o Natal sem ver como Deus preparou e planejou tudo isso, né? O apóstolo Paulo deixa claro que esse plano de Deus, essa preparação de Deus para a vinda de Jesus ao mundo, ela é anterior ao próprio mundo. Então a história do Natal, ela começa muito antes da nossa história, né? Essa história do coração de Deus, que é amor em sua essência, né?
E como quando o homem peca, Deus então logo ali faz a promessa do nascimento do Salvador, ele vai reafirmando essa promessa, não é? Me lembro de tantos momentos e tantos marcos do Antigo Testamento que vão assim nos fazendo caminhar naquelas promessas e vai num crescendo. Ali o profeta Isaías fala que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e ele será chamado de Emanuel. E depois o profeta Miqueias, ele de certa forma abre o mapa mundi e coloca o dedo e diz, é lá em Belém que ele vai nascer. E aí essas promessas elas vão caminhando e as características do ministério de Jesus vão sendo colocadas. O próprio profeta Isaías fala dele como o servo sofredor, estabelecendo essa conexão. Ele que falou do menino que nasceria de uma virgem, fala desse menino que seria o servo sofredor, que seria traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Então ele estabelece um link muito, muito forte entre a manjedoura de Jesus, vamos dizer assim, a madeira da manjedoura de Jesus e a madeira da cruz do nosso Salvador, né? Então tudo isso que acontece aí, Paulo diz, vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Aí nasce Jesus, ele nasce na nossa história, nasce um ser humano como nós. E uma história inusitada. A Bíblia diz que Maria e José estavam em Belém e ela estava grávida e chegou ali. Aconteceu completarem-se os dias e nasceu Jesus, né? Podia nascer num castelo, quem escrevesse um roteiro ia botar Jesus, o Filho de Deus, num castelo, o Filho de Deus num templo, talvez seria mais significativo. Ele nasce numa manjedoura, que na verdade é um curral. Ele é colocado ali naquela estrebaria, numa manjedoura que é um coxo, né? Dali nasce aquele que vem para trazer perdão, vida e salvação para toda a humanidade, né? É uma história assim tão riquíssima, né? Tem tantas coisas que a gente pode destacar, né? O Silvio falou de algumas delas, né? Uma coisa que me chamou a atenção na fala do Silvio foi essa questão do Deus que entra na história humana, né? Isso fala muito de como a fé cristã olha para Deus, né? O Deus não é um Deus distante, não é um Deus que está lá no trono, não é um Deus que criou o mundo e agora se virem com vocês, mas é um Deus que realmente se envolve na vida de toda a humanidade, de todos os seus filhos, ativamente, né? E com certeza a maior de todas as revelações dele foi justamente em Jesus Cristo, né? O que une a fé cristã no mundo inteiro é justamente a crença de que em Jesus Deus estava se manifestando, né? Tanto é que um dos nomes que a Bíblia traz é Emanuel, tão conhecido. Deus está conosco. Isso se torna significativo de várias maneiras, né? Uma delas é justamente isso. O Silvio também lembrou um pouco disso. Como que Deus escolheu se manifestar, né? Não foi na glória, não foi no poder, não foi na cavalaria, mas foi na humildade, na singeleza. E alguns podem considerar isso fraqueza, mas se enganam os que veem nisso fraqueza. Na verdade, ali Deus está mostrando o poder do amor que veio para salvar o mundo inteiro. Então, algo incrível que estava acontecendo e a maneira como Deus faz isso acontecer. E eu acho que isso é muito importante, né? Especialmente hoje em dia, como muitas denominações cristãs acabam se colocando no mundo hoje em dia, muitas vezes se colocando como uma força dominadora de opressão, se esquecendo de como o próprio Deus se revela, que não é no domínio, não é na opressão, mas é na humildade, é no serviço, é no amor, em dedicação aos outros. Nesse negar-se a si mesmo, né? O cristianismo construiu digamos assim, todos os valores da igreja, né? A gente se nega, mas para servir o nosso próximo, né? Então, realmente, o Natal tem a ver com isso, né? Onde o próprio Deus veio ao mundo para servir e não para ser servido, né? Isso dá a essência, o DNA cristão, né? De nós estamos no mundo para servir, e se a gente vê alguma mudança cultural, como aconteceu no Império Romano, né? Não se deu porque os cristãos tomaram poder ou foram influentes ali nos bastidores, né? Mas porque o movimento foi crescendo entre as massas, entre as pessoas, e quando veio o próprio imperador, os senadores estavam se convertendo ao cristianismo, né? Isso levou 300 anos, então não havia uma agenda política de dominação como a gente vê hoje em muitas igrejas, né? De estratégias de dominação, de influência cultural para tornar o Brasil, ou enfim, um país mais cristão, né? Então o Natal resgata essa simplicidade, eu acho. Né? Eu acredito que o Natal também nos convida a contemplar. Por que se torna tão importante? Nós vivemos num tempo assim que parece que a contemplação ela não acontece mais. Esses dias eu ouvi o testemunho de uma pessoa
que disse que teve a oportunidade de visitar a estátua de Davi, né, feita por Michelangelo, e o que chamou a atenção essa pessoa foi que quem estava lá, e haviam várias pessoas querendo visitar, conhecer esta obra de arte, elas estavam ali, então havia um tempo limitado que seria aberta a visitação, e as pessoas que ali estavam não se preocuparam em contemplar aquela obra de arte, se preocuparam em fazer uma selfie, né, em postar nas redes. E ele disse assim, algumas pessoas nem sequer olharam para a obra de arte, né? Ou seja, não se deram o presente, né, de poder olhar os detalhes, os detalhes da obra, o que levou esse autor, esse escultor a fazer algo tão belo, né? E quando nós olhamos para o Natal, a gente também não para contemplar. Imaginem só, quais seriam as chances, olhando a partir de uma leitura lógica, né, de que um menino que nasce numa pequena vila, onde tinha talvez 20 casas, como dizem historiadores, né, num extremo de uma cidade de Oriente Médio, num tempo onde não existia os meios de comunicação que nós temos hoje. Quais seriam as chances, se alguém avaliasse de lá para cá, né, que alguém diria assim, olha, quais são as chances que isso tem de se tornar uma grande história? Seria mínima, né? E a gente precisa parar para refletir sobre isso, né? As coisas não se deram ao acaso e elas são muito sublimes, e o Natal tem também essa característica, assim, de nos convidar a refletir. Já que você está falando em convite, Daz, vou convidar vocês para a gente assistir um vídeo que traz uma opinião a respeito do tema, para a gente poder reagir, comentar a respeito também. É da Ramírez Pacheco, de São Leopoldo. Bem, o Natal é muito importante para mim, porque eu passo o ano inteiro longe da minha família, né? Então, quando eu volto para o Espírito Santo, eu consigo abraçar eles, consigo comunicar uma palavra de esperança, uma palavra de consolo. Então, a gente se reúne, toda a família, faz uma festa, fica junto, põe o papo em dia. E eu sempre tento lembrar que o Natal é a promessa de Cristo, a promessa de Deus se concretizando nesse mundo. Então, eu sempre tento trazer alguma mensagem de esperança, mostrando que Deus está nesse mundo e que está junto com a gente. Então, o Natal é uma festa maravilhosa para mim, porque eu tenho a oportunidade de professar a minha fé junto com meus familiares que eu tanto amo. Então, nossa, é só alegria o Natal. Bom, gente, eu acho que eu errei ali, né? Na verdade, não é a Tamires, mas é o Ramírez, né? O nome da nossa... de quem trouxe o depoimento aí, contribuindo aí para a nossa reflexão. Alguns dos colegas gostariam de reagir, comentar? Acho que é legal ele falar da família, né? A gente não falou ainda sobre o Natal como uma festa familiar que traz essa alegria de estar junto com aqueles que nós amamos, mas também traz um pouco da saudade, né? Quanto mais a pessoa envelhece, o Natal vai mudando daquela alegria infantil. A minha filha, por exemplo, assistiu o filme Klaus e ela concluiu que o Papai Noel faleceu ali e que o carteiro se tornou o novo Papai Noel. Então, o Papai Noel que está lá no shopping é realmente o Papai Noel, né? Que aquele Papai Noel lá do shopping Canoas, do Parque Shopping Canoas, é o carteiro que ficou mais gordinho e assumiu, né? Então, a criança tem o Natal todo colorido, né? E a gente vai... Para entender o que o Foucault está falando, tem que assistir o Klaus, né? Tem que assistir a animação. Né? Aí você vai entender o que o Foucault está falando. E aí, eu acho que vale a pena assistir. É bonito, né? Vale a pena assistir também. E vai dessa alegria, a gente vai envelhecendo, vai ficando longe de algumas pessoas porque a gente trabalha em outros estados, vai enterrando outros, né? Então o Natal também vai apontando, olha, o Natal não pode ser só isso, a gente sempre tem a esperança de celebrar o Natal eterno, né? Como na infância. Né? A história do Natal ela é ligada à família, né? Deus não escolheu seu filho e fez Jesus nascer de forma autônoma, no sentido de não precisar de uma família, de um casal, né? E quando a gente olha, por exemplo, a própria história do nascimento de Jesus, José vai para Belém por quê? Porque lá era a casa dele, ali era a família dele, por causa daquele recenseamento todo. Então ele nasce no lugar, no berço dos seus ancestrais, né? E Deus usa um homem, Deus usa uma mulher, embora pela concepção do Espírito Santo, mas Deus dá Jesus para uma família, né? E esse aspecto é interessante. A história do Natal envolve Isabel e Zacarias, que eram familiares de Maria, né? João Batista, que nasce meio ano antes de Jesus, é também um familiar de Jesus. Depois Jesus com seus discípulos, e a gente vê Jesus indo à casa de Pedro, né? E, enfim, Jesus
Jesus curando prestigiando sogra, famílias, curando a sogra de Pedro, né? Então a gente vê como que o Natal e a vida de Jesus, ele inicia nas bodas de Caná, né? O seu ministério. Depois ele faz da casa de João Marcos, muito provavelmente o local ali, o cenáculo, onde ele vive os últimos momentos, a instituir a Santa Ceia, enfim, onde ele retorna ressurreto e aparece para os discípulos. Passava em Betel ali com Lázaro, Maria e Exatamente, Marta, né? aquela casa humilde, né? De novo a gente fala da simplicidade, sempre da presente ação isso, de né? Deus. Então a gente vê Deus agindo em família, né? E aliás é um termo bastante desconfigurado no nosso tempo, né? Ele precisa ser resgatado. O que é família, né? E a gente precisa sempre relembrar o cuidado que Deus nos motiva a ter com as pessoas também da nossa família. E principalmente Paulo diz: façam bem a todos, a começar pela família, e a família da fé também a igreja, né? Eu só gostaria de fazer um gancho, de certa maneira, vou pedir desculpa que eu vou desviar o assunto em si, em família, né? Mas, por exemplo, o pastor Silvio, quando estava falando de família, ele fez a referência a Zacarias, né? E também a relação familiar que acontecia ali com Jesus, né? Eu li uma reflexão essa semana que me chamou a atenção para uma coisa bem interessante, né? Lá em Lucas, quando Lucas começa a registrar lá as questões envolvendo Zacarias, né? Ele começa dizendo, né? No tempo de Herodes. E a pessoa chamou a atenção para o seguinte, né? A gente olha, ele só... O Lucas estava apenas colocando no tempo quando foi que isso aconteceu. Aconteceu no tempo de Herodes. Mas ela nos convida a dizer, não, tem mais do que isso. Porque Herodes, que era o governador romano da região, ele era um sádico, ele era um violento, ele tinha matado, né, os seus próprios filhos, era um cara meio louco, assim, que fazia... Tem gente que fala que excêntrico é quando o cara é louco e rico, né? A gente chama de excêntrico, né? Mas ele era um cara louco, então, com certeza, era um governo que envolvia violência, né? Então, se poderia dizer que, de certa maneira, se vivia uma época das trevas ali, né? Então, ela nos convida a pensar que Lucas estava falando mais do que só localizando dentro do tempo. No tempo de Herodes, no tempo em que parecia que não havia esperança, no tempo das trevas, a luz de Deus chega. Né? Então, essa é a reflexão dela. É o tempo da não-vida, né? Isso, então Jesus vem, né? Vou convidar vocês para a gente assistir mais de um vídeo. Agora é do Eric, de Vila Velha, Espírito Santo. Estou no aeroporto agora, viajando para o Espírito Santo para rever a minha família, porque a época de Natal para mim é sinônimo de estar presente com a família de sangue e família da fé, porque Natal também é celebrar junto à família da fé o nascimento de Jesus como nosso Salvador. Então, para mim, Natal é família de sangue e família de fé, por causa de Cristo, nosso Senhor. Será que a gente não perde um pouco essa concepção do Natal simples com a família quando a gente fica na correria dos comes e bebes? Eu sei que é meio que um clichê, um lugar comum, todo ano meio que a gente fala isso, né? Mas por que a gente não consegue, às vezes, dar uma freada, assim, a gente sempre cai na mesma correria e chega na noite de Natal, tá todo mundo ou estressado ou detonado? É verdade. Deixa eu contar um pouquinho, eu me identifiquei com ele ali, né? Ele está indo embora para junto da família dele, né? Eu sou natural de Canguçu, então no período de Natal lá há sempre uma preparação, né? E muito significativo. A exemplo, assim, é um lugar de agricultores, então até o Natal as plantações tinham que estar todas prontas já. Era época, assim, de advento, época de preparar o terreiro, de fazer as limpezas, de pintar as árvores, até uma parte do tronco pelo menos, passava cal. Era época de fazer bolacha pintada, né? E essas semanas de advento se criava um clima que ia, então, o ápice deste clima era na noite de Natal, né? E no culto no dia 25, né? Depois, dia 1º, ninguém dava muita importância para o dia 1º, todo mundo trabalhava, né? E eu acredito, assim, que esta vida que o Natal traz na sua comunidade, assim, na sua família, né? Aí está a necessidade de um resgate, né? Diante de um contexto que se vive hoje, né? Uma sociedade que corre muito e que não se dá, né, este tempo, né? Eu acredito que esse seja um grande desafio nosso também como pastores. Uma das coisas que você está falando tem a ver com ritual, né? Com manter tradições, né? Porque as tradições elas nos ajudam a organizar o nosso tempo e dar tempo para as coisas que são importantes, né? Nesse sentido, o advento, que se torna para muitos esquecido, né?
também precisa ser resgatado, como também fazendo parte desse ritual, né? Lá em casa a gente tenta, pelo menos no meio da correria, manter algumas tradições. Uma tradição é que a gente monta o pinheirinho no primeiro domingo de Advento. É quando se monta. Esse ano a gente começou uma coisa, a gente fez uma coroa de Advento com as 4 velas. Então todo domingo de Advento a gente senta a família lá em casa ao redor da coroa, acende as velas respectivas. Então ontem nós acendemos a segunda e temos um momento que a gente faz uma oração e cantamos uma música de Natal, né? E, então coloco isso apenas como incentivo, né, de como esses ritos podem nos ajudar a sair dessa correria toda e voltar a nossa atenção para aquilo que é essencial e importante e ajudar a baixar a correria de fim de ano. Né? Uma ótima sugestão. Né? Mas a gente agora precisa fazer um intervalo e a gente volta daqui a pouco para continuar essa conversa bem bacana. Muito bem, estamos de volta para esse segundo momento. Estamos falando sobre Natal e vamos agora responder já a primeira pergunta que chegou a nós pelas redes sociais. Aliás, mais de uma pessoa faz essa pergunta, né? Jesus nasceu no dia 25 de dezembro mesmo? E aí? Vai ter sorteio? Vamos fazer o sorteio, é verdade. Sorteio. Por que o dia 25? E eu mesmo começo a responder. Bom, na verdade, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, né? Nem em dezembro. Provavelmente, pelo que Lucas fala no capítulo 2, que os pastores estavam nos campos, né? A ideia é que Jesus nasceu numa época de período ameno ali no hemisfério norte. Então, muito provavelmente em março, abril, ou então ali setembro ou outubro, um pouquinho antes do Natal, no meio da primavera do hemisfério norte, ou então no outono, que era o momento em que realmente acontecem até hoje isso dos pastores dormirem nos campos ou estarem nos campos um tempo ameno com as ovelhas, né? Os pastores, aqueles que os anjos cantaram e convidaram para ir ver o menino Jesus lá na estrebaria em Belém, né? Então, agora, por que é dia 25 de dezembro, né? Alguém gostaria de responder? Eu arrisco, até porque eu li um artigo muito interessante a respeito disso, né? Tradicionalmente, popularmente, né, as pessoas conectam o dia 25 ao dia do Sol Invicto, né? Uma festividade que acontecia no hemisfério norte, que comemorava então o período, porque o que acontece no hemisfério norte é que, especialmente a partir de dezembro, cada vez mais o inverno se aproximando, né, as noites ficam mais longas e os dias com luz solar ficam mais curtos. E justamente então ali naquele período do dia 25 começava o inverso, né, os dias com luz solar, o espaço do dia com luz solar mais longo e as noites então mais curtas. Então havia toda uma celebração ao Deus Sol, né? E isso acontecia justamente nessa época, e à medida que o cristianismo, então, saindo lá da Judéia, cresce por toda a Europa, ele teria se cristianizado, digamos assim, algumas festividades daqueles povos, e entre essas, então, o Natal teria sido colocado ali naquele período em que se celebrava a divindade do Sol, né? Mas eu li um artigo muito interessante que ele dizia que, apesar disso aí ser a explicação mais popularmente difundida, talvez não seja a explicação correta, né? E ele colocava uma outra proposta. Ele dizia assim que no início da tradição da igreja cristã não se tinha o costume de comemorar o nascimento de Jesus. Isso foi mais posterior, mas sempre se teve o costume de celebrar a morte e a ressurreição de Jesus. Então, desde o início, já havia se colocado como o dia da morte de Jesus, era um costume da igreja cristã antiga, o dia 25 de março, como sendo o dia da morte de Jesus. E daí então se faz um cálculo, daí é o chamado cálculo da perfeição. Sendo Jesus Deus, tudo na vida dele teria que ser perfeito, né? Então era costume na época das pessoas acreditarem que a pessoa morria no mesmo dia em que ela foi concebida. Então, se já se acreditava que Jesus tinha morrido no dia 25 de março, quer dizer que ele foi concebido no dia 25 de março. E se nós fizermos a conta de março a dezembro, nós temos 9 meses, né? O que fecha também com o dia de São João, que é comemorado em 24 de junho, porque a Bíblia diz que São João era 6 meses mais velho do que Jesus. Então, existe uma teoria que explica a escolha dessa data a partir desse cálculo perfeito que tinha como base uma tradição de acreditar que Jesus teria morrido no dia 25 de março.
Talvez ficou um pouco complicado os cálculos, né? Mas a rigor é mais ou menos isso daí, né? Bom, isso não nos tira da fé, não é mesmo? Com certeza. A gente sabe também a respeito do calendário, né? Que foi elaborado muito tempo depois e que alguém fez um cálculo retroativo, né? E que talvez não esteja tão correto também. Mas isso em nada atinge a nossa fé. O fato é que Jesus nasceu, houve um primeiro Natal, tudo aquilo que foi dito aqui, que o Natal representa, isso tudo continua valendo, a essência do Natal está aí, e nos próximos dias agora nós lembramos o primeiro Natal com toda a sua ênfase, com toda a sua importância. Lá no início do programa eu citei aquela frase de uma música que eu gosto muito, que diz que ser cristão é perceber que todo dia é dia de Natal, né? Exatamente por isso, porque a palavra é a promessa de Deus, que é o mais importante, o cumprimento delas no nascimento de Cristo, e tudo aquilo que nos é dado de graça por causa da vinda de Jesus ao mundo, do seu ministério, sacrifício, morte e ressurreição, tudo isso se torna nosso pela fé, não por causa do dia, né? Mas por causa da promessa de Deus, da palavra poderosa de Deus. Então, celebrar o Natal é se apegar a essa palavra e promessa de Deus, independente do dia. A gente costuma ter um dia para marcar uma comemoração, algo assim, mas que todo dia a gente atualize essa palavra e promessa de Deus, que nos dá de conta de que nos nasceu um Salvador. Lutero até comenta dizendo essa palavrinha, vos nasceu, o vos é muito importante, ele veio para vocês, aquilo que vocês ansiavam, aquilo que vocês precisavam, então está aí o Salvador, então recebam-no em fé e os benefícios que ele conquistou para vocês, né? Isso, né? E só encerrando talvez essa pergunta para ir para outra, né? Lembrando que, por exemplo, nas igrejas orientais eles não comemoram o Natal, né? Eles comemoram a Epifania, e a Epifania vai englobar o nascimento e a visita dos magos, que é a tradição que a gente herda nos programas de Natal, né? Porque para os russos, por exemplo, o Natal só é Natal quando ele se revela para os gentios, né? Então é interessante como o Natal não é consenso em toda a cristandade. Existe uma outra parcela grande dos cristãos que não dão muita mínima para o Natal nosso ali do nascimento, mas vão comemorar a visita dos magos e lembrar daí o nascimento de Jesus de forma retroativa, né? Mas o fato é que ele nasceu, né? Por isso os cristãos, querendo ou não, comemoram a encarnação de Jesus no Natal, talvez não o aniversário dele, mas o fato dele ter se encarnado, né? Mas a gente vai para uma segunda pergunta, que também veio pelas redes sociais. É errado um cristão comemorar o Natal? É errado trocar presentes, né? Talvez nessa ideia de que o Natal tem uma origem um pouco não eclesiástica, meio pagã. Será que a gente pode comemorar o Natal dia 25 de dezembro e trocar presentes? Vamos fazer o sorteio, então? É o pastor Max. Pois é, seria interessante entender melhor o que a pessoa que compartilhou essa pergunta tem por trás dela, né? Quais são as coisas que a levam a considerar de que comemorar o Natal seria pecado, de que trocar presente seria pecado, né? Em geral, na tradição cristã, o Natal tem sido uma das maiores festas do cristianismo, né? Eu diria que, com certeza, do ponto de vista da fé, a festa da Páscoa é mais importante, porque ela é coroa de toda a obra do que Jesus veio fazer, né? Mas, com certeza, o Natal está entre as principais, né? Eu sei que existem algumas tradições religiosas que questionam a celebração do Natal justamente porque fazem essa conexão que teria surgido, na verdade, de uma festa pagã. Em virtude disso, os cristãos não deveriam celebrar, né? Mas, obviamente, que quando nós celebramos o Natal, nós não estamos celebrando a divindade do Sol invicto, né? Mas fazemos uso da data, mesmo que essa história, eu apresentei uma outra alternativa para ela antes, né? Mas digamos que fosse essa a razão, né? Não é isso que o cristão celebra. Ele celebra o grande presente que Deus dá ao mundo, que é Jesus Cristo, né? Jesus Cristo realmente é o presente que veio trazer a graça de Deus, e graça é uma outra maneira de falar sobre presente, né? Graça é aquele presente que é dado gratuitamente, sem nenhum merecimento, e Jesus é a maior manifestação da graça, o grande presente que Deus dá para nós, né? A partir disso, então, ele também se torna um símbolo entre cristãos, né? Então, o dar presentes, ele aponta para um presente maior que foi recebido de Deus, né? Então, nós trocamos presentes como uma representação desse presente maior,
e ao mesmo tempo do compartilhar com os outros a graça que nós recebemos e de demonstrarmos amor pelos outros também, compartilhando aquilo que nós recebemos, né? Obviamente que se nós nos tornamos escravos de um consumismo exagerado, aí tem uma coisa errada acontecendo que a gente precisa reavaliar. Mas o ato de dar presente em si, especialmente entre os cristãos, é uma representação muito bonita do que Deus faz com todos nós, que é nos dar presentes, né? Eu acho que isso de ganhar e dar presentes, né, de novo, falo do filme, da animação Klaus ali, quem assistir vai ver que o presente tem um significado bem importante numa comunidade ali, né, o ato de você presentear pessoas, né? Mas uma coisa que me incomoda no Natal é as pessoas, a gente dizer que o Papai Noel só dá presente para quem merece, porque daí já não é presente, é mérito e recompensa, né? Deixa de ser graça. Deixa de ser graça. Isso me incomoda por quê? Porque por esse problema, mas por um outro problema, né? Porque eu tinha amigos muito pobres na minha infância, né? Eu morava num local carente, eu sempre ganhei meu presentinho ali, né? Meus pais fizeram um esforço e davam, né? E na minha cabeça, as crianças que não ganhavam, eu automaticamente dizia, elas devem ser más, elas devem ser ruins, elas não merecem, bem feito, né? Então, criava um problema para mim na minha infância, né? Então, eu acho que esse discurso, se a gente puder mudar nos lares, né? De parar de falar que o presente do Papai Noel é para quem merece, para quem é bonzinho, que aí já não é presente, aí é uma recompensa, né? Um prêmio, Então, não, acho que a gente deveria trocar esse disco um pouquinho para deixar o Natal ser graça pura. É presente para quem merece e para quem não merece, né? É o amor de Deus, é assim. Eu gostaria aqui de deixar uma sugestão, né? Porque a gente fala em presentes, né? Em trocar presentes, enfim, mas existe um ensinamento bíblico, né? Um ensinamento de Jesus que diz assim que a gente deve amar o próximo como a gente ama a gente mesmo, né? Então, se nós estamos falando de dar presentes, o primeiro presente deve ser a mensagem da graça, a mensagem do Evangelho, a mensagem do menino de Belém. E depois, a gente também, de acordo com as nossas condições, nossas possibilidades, né? Se a gente conseguir também nesse Natal estender este amor a outras pessoas, e aí existem diversas formas possíveis, né? Nem sempre o presente precisa vir dentro de uma caixa, embrulhado e amarrado com uma fita. Às vezes é um tempo, às vezes é uma visita, é um abraço, às vezes é uma atenção especial a alguém que está precisando, que nós saibamos compartilhar este ensinamento de Cristo, que Ele deixou para a gente, que é o amor às pessoas que estão ao nosso redor também. Muito bem, queria que os pastores talvez falassem um pouco das programações aí de fim de ano, né? Na nossa Congregação Evangélica Luterana Castelo Forte de Canoas. Bem, a gente tem todo ano esse evento da celebração do Natal, ele é um marco muito importante na celebração e na vida da igreja, e esse ano não vai ser diferente. Toda uma programação está sendo elaborada para os festejos do dia 24 e 25. No dia 24 de dezembro nós teremos às 20 horas o programa de Natal, que envolve música, poesias de criança, a encenação do teatro, do nascimento de Jesus. Esse ano tem uma participação muito bonita dos jovens que vão fazer um teatro com uma música com luz negra, uma música que inclusive fala da morte de Cristo. Está fazendo essa conexão da manjedoura com a cruz, não é? E vai ser aqui na Capela Universitária, dia 24, que é terça-feira, às 20 horas. É um horário bastante legal. Quem trabalha dá para chegar em casa e se ajeitar, pegar a família e trazer para a igreja. Aqui na Capela Universitária é muito tranquilo para estacionar. E você vai ser muito bem-vindo. Vou pedir para o pastor Dyson falar do programa do Dia do Natal, que é dia 25. Por favor, pastor Dyson. Então, dia 25 a gente tem um culto especial de Natal, isto lá na rua Fioravante Milanês, 206, no centro de Canoas, onde fica a capela da Congregação Castelo Forte. 9 horas da manhã, um culto muito bonito, preparado com muita música, com a presença do coral também, tudo preparado para receber quem lá estiver, uma mensagem natalina, tudo lembrando o nascimento do menino Jesus, né? E buscando sempre congregar a todos que ali estão em torno da palavra de Deus, em torno também deste carinho, deste amor que brota da relação com o nosso Salvador. Muito
Muito bem, e nos domingos, os cultos, tanto na Isso. capela como no centro, né? Aham. Lembrando então os horários dos cultos, eles são assim. Lá no centro, na Fioravante Milanesa, acontecem sempre aos domingos, às 9 da manhã, às 10 da noite. E também às quintas-feiras, à noite, 20 horas. Lembrando que nós estamos estudando o livro de Apocalipse, em séries especiais, né? Estamos concluindo a série que fala sobre os 7 selos do Apocalipse. E aqui na Capela Universitária, os cultos acontecem todas as manhãs de domingo, 10 horas da manhã, sempre também muito bem preparados e aguardando a todos aqueles que desejarem participar. Bom, senhores, foi um prazer muito grande estar com vocês, conversando sobre esse tema tão gostoso de falar, que é o Natal. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês e as celebrações nas famílias de vocês também. Feliz Obrigado. Natal a vocês, Deus abençoe vocês, Obrigado. vocês de casa. Bom Feliz Natal a Natal. todos. Bom Natal para vocês. Um abraço.